faz você saber o que fazer, mas não fazer o que você sabe. E fazer algo urgente para mudar isso antes que o pior aconteça. E que pior pode ser esse? Você se tornar perigosamente confortável com o seu maior desconforto. Essa é a terceira grande razão para você participar do Shockwave. Ela é seguida de uma quarta, tá? Que é descobrir aquilo que eu vou chamar aqui metaforicamente da peça, da coisa, do elemento, do componente que falta para você poder passar mais tempo aproveitando do que consertando a sua vida. E assim, desfazer o abismo, a distância, o buraco, aquilo que separa, aquilo que você acredita ser o mais importante em sua vida, seja lá o que for, e como você de fato vive. E culminando com isso aqui, conquiste uma visão magnética, ou seja, algo que te puxe em direção a ela, e inspiradora. A visão de um futuro irresistível e muito maior do que a soma do seu passado e do seu presente. Para que você não precise mais ser empurrado e passe a ser puxado em direção àquilo que justamente te realiza mais. A importância de visão não é nova, eu não sou o primeiro a propor isso, muito antes de mim, está lá nos evangelhos, onde não há visão, as pessoas perecem. Tá? E essa minha proposta de visão encontra, né, nas minhas palavras, a seguinte definição. Acompanha comigo, está lá bem em cima, caso você não consiga ler, lá no topo da tela, a minha definição de visão como a única coisa que pode nos arrastar para muito além de nossa preferência desproporcional por segurança e conforto, incendiando as dimensões mais profundas de nosso ser e convocando as forças especiais em nossos corações e almas para escrever com tenacidade feroz e arrojo indomável as páginas mais eletrizantes de uma biografia incopiável. Essa é a minha definição de visão e eu sei que isso me coloca uma baita responsabilidade, eu estou profundamente, para não dizer completamente ciente dela, exige de mim algumas, além dessa responsabilidade, algumas credenciais para entregar, né, essa promessa, ou seja, de ser o instrumento, né, o veículo, o comunicador, né, o mensageiro dessa mensagem tão importante. E assim eu me apresento, contando um pouco aí da minha história, o que eu fiz nos últimos 25 anos para me preparar a estar capaz de fazer isso. Eu me apresento como criador de conteúdo, produtor de conteúdo e comunicador de conteúdo. É isso que eu faço, é isso que eu aprendi a fazer melhor nos últimos 25 anos. Já faz pelo menos desses 25, pelo menos 20 que eu me apresento como a Mauri Maverick. Esse Maverick é uma... Como é que se diz? Tem empresa, né? Quem tem empresa sabe disso. Tem a razão social, né? Aquela que vai no contrato social, e geralmente vem o nome fantasia da empresa, né? Então, eu adotei há mais ou menos 20 anos, foi um apelido dado pelos americanos durante uma das minhas formações que eu fiz lá, de Maverick, não tem nada a ver com o carro, quero deixar bem claro, ok? E nem com o papel do Tom Cruise no filme Top Gun, que está de volta depois de 30 anos, vai estrear a continuidade desse ano. Maverick, em inglês, quer dizer pensamento independente, fora da caixinha, não muito ortodoxo, sabe? E eu recebi esse apelido, que eu gostei muito dos americanos, exatamente com o meu estilo de comunicação, que não é exatamente o de um palestrante, quadradinho, certinho, etc. Tá? E eu acabei adotando, porque eu gostei muito, porque dizia muito a meu respeito, né? Isso aconteceu e eu passei os últimos 25 anos vivendo, né, como esse criador, produtor, comunicador de conteúdo. E, para tanto, eu treinei, me capacitei naquilo que eu encontrei e acreditei fosse os melhores centros de treinamento e capacitação do mundo. A partir daí, eu desenvolvi minha própria metodologia, vocês vão ter contato com isso no próprio Shockwave, ou seja, uma abordagem que é minha, de minha autoria, e que parte dela aconteceu quando eu me tornei, há 20 anos atrás, o primeiro brasileiro
com muito orgulho, e uma das 100 pessoas no mundo selecionadas para o chamado Robbins Results Partnership, que é a primeira e mais respeitada elite de coaching e treinamento do mundo, que foi criada pelo senhor Anthony Robbins. Se vocês têm alguma... se vocês não o conhecem, não têm familiaridade com o nome, hoje está muito fácil, além de ter pelo menos uns 3 livros publicados no Brasil, todos eles best-sellers. Há coisa de 4 anos estreou um documentário na Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru, I'm Not Your Guru. Tá lá, coisa de 1h30, bem bacana para conhecer o trabalho dele, tá? Mas esse cara, eu considero, e muita gente concorda comigo ao redor do mundo, é o maior treinador de todos os tempos. Eu acredito que, às vezes, quando eu quero fazer uma pessoa entender quem é essa pessoa, eu digo, pensa numa mistura de Michael Jordan, Michael Phelps e Mick Jagger. Esse é o cara. Tá? Reúne um elenco de competências, de capacidade, de grandeza, assim, que eu até hoje não encontrei nem sequer próximo em qualquer lugar do mundo. E eu já estive em todos os lugares do mundo, eu posso afirmar isso. Tá? Logo depois disso, logo depois de ter sido convidado, né, para participar dessa elite de coaching, convite esse que eu recusei. Eu cheguei a atuar na equipe dele por 5 anos seguidos, mas para participar desse processo chamado Robbins Results Partnership, era necessário, era obrigatório emigrar para os Estados Unidos, e isso nunca fez parte da minha agenda, nunca fez parte da minha visão de vida. Eu preferi recusar o convite, permanecer no Brasil e criar aqui a minha própria metodologia, meus próprios programas de treinamento. Foi isso que me levou a criar a chamada Matrix Universo Brasil, que foi pioneira absoluta na realização aqui no Brasil de todo o currículo, justamente da Robbins Results International, da chamada School of Lost Borders, esse é um nome bastante interessante, é gostoso de traduzir, que se chama Escola das Fronteiras Perdidas, também com sede na Califórnia, e a Oneness University na Índia. Eu fiz a versão do currículo desses programas aqui no Brasil através dos programas de Destiny Quest, o Paragon, o programa ACT, que eu já levei para o Rio Grande do Sul coisa de 10 anos atrás, o Tour de Force, que eu fiz a primeira edição esse ano aqui em Curitiba, e o Shockwave, que vai ser a primeira realização desse conteúdo no Brasil. A gente vai estrear aí com vocês no Rio Grande do Sul, meus amigos gaúchos, tá? E vocês serão, assim, testemunhas do nascimento de uma coisa que nós desejamos e muito levar para o Brasil inteiro, quiçá também para a Europa e para os nossos amigos portugueses, tá? Por que eu faço isso? Por que eu acredito tanto nisso? Em função do que é a minha visão. E eu resumo ela aqui nessa frase do Abraham Maslow. Minha visão e compromisso com o programa Shockwave podem ser resumidos na frase de Abraham Maslow: o que não vale a pena ser bem feito, não vale a pena ser feito. E nesses últimos 25 anos, para tanto, eu investi toda a minha vida e todos os meus recursos para, além do meu próprio desenvolvimento e capacitação, atuar de forma decisiva e competente na transformação daqueles com quem tenho contato através de meus programas, nos quais eu entrego realmente a totalidade do que eu aprendi nos melhores centros de excelência do mundo, literalmente de todo mundo, para aqueles que buscam tornar-se o melhor que possam ser em suas vidas. E eu faço isso, apenas para finalizar, através de uma busca incessante por transformar em virtudes, ou seja, na forma como eu vivo a minha vida, os principais valores que orientam minhas escolhas. E eles são justamente esses que estão listados aqui: coragem, verdade, gratidão, determinação e fé. Então, é com essa coragem, com essa verdade, com essa gratidão, determinação e fé que eu estou convidando vocês a estarem comigo, com o Pacheco, com a Viviane, com todos que estão participando dessa mentoria, com o Wagner Munhoz, a esposa Michele, que foram os responsáveis, né, por tomar essa iniciativa e realizar essa promoção dessa volta minha ao Rio Grande do Sul. Sou muito grato a eles. E a todos aqueles que já deram o seu sim, que já confirmaram a sua presença. Está aqui a minha oferta, né, de que, através do Shockwave, vocês vão poder comprovar isso, que nunca tanto poder e capacidade foram colocados em suas mãos em tão pouco tempo e de forma tão acessível.
Então, essa era a visão geral que eu gostaria de dar para, a partir dela, e colocar à disposição de vocês, responder toda e qualquer pergunta que vocês possam ter, seja sobre o meu currículo, seja sobre o programa, seja principalmente, essa é uma parte que a gente considera muito importante, sobre questões que você tem dúvidas se podem ser resolvidas, se vão ser contempladas durante os 3 dias do Shockwave. Então, a partir de agora, Pacheco Demais, me coloca à sua disposição para a gente fazer disso não mais uma fala do Amaury, apenas mais uma conversa entre eu e todos vocês, cada um de vocês que queiram participar. Estou à disposição. Amaury, só uma pergunta. Tu quer que continue compartilhando a tela ou posso tirar a tela? Eu acho que pode me colocar na tela principal. Tá. E se o participante quiser fazer alguma pergunta sobre uma tela específica, ou qualquer uma das telas que eu usei, aí a gente volta e procura a tela em questão. Então, vamos lá, então. Espera aí, deixa eu só voltar aqui, então. Vou parar de compartilhar, deixa eu ver se está voltando. Deixa eu ver aqui. Opa, é aqui. Pronto, acho que voltou aqui todo mundo. Deixa eu voltar aqui. Opa, vou tentar abrir aqui. Pronto, tá? Então, gente, eu não sei se vocês, o pessoal quiser ir usando, para eu poder ver quem vai fazer pergunta, vai ter um momento que eu vou abrir todas as telas, tá? Aí eu vou verificar quem levanta a mão, tá? Quem levanta a mão, eu vou chamando ali por vez para fazer a sua pergunta. Fez uma pergunta, faça uma, depois, se tiver mais gente na fila ali, depois pode retornar e fazer outra pergunta, tá? Caso quiser fazer 2 perguntas ou mais, tá? Lembrando que pode ser qualquer tipo de pergunta que você quiser fazer, dentro, claro, do que você acha que o Amaury, de repente, pode dar uma dica ou lhe ajudar de alguma forma. Quando você quiser ver, por exemplo, o Amaury melhor, você pode clicar em cima da imagem dele, tá? Quando você clica ou dá um clique ou 2 em cima, a imagem dele abre. Eu não sei como é que tá. Agora mesmo está aparecendo só a minha, né? Eu vou ver se eu consigo controlar por aqui, tá? Quando você estiver fazendo a sua pergunta, eu abro a sua imagem. E depois eu abro a imagem do Amaury. Eu estou verificando aqui pelo meu celular, ó. Está aparecendo ali só a minha imagem, né? Eu acho que deve ser assim que está aparecendo para vocês agora, tá? Para mim aparece todo mundo em cima e a minha imagem no meio, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui para ver se tem alguém. Só que para isso, claro, vocês vão ter que estar com a câmera ligada. Eu vou para a primeira remessa aqui, que eu estou com aqui 25 pessoas. Das primeiras 25 pessoas aqui, tem alguém que quer fazer uma pergunta? Levanta a mão. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Deixa eu ver. Ah lá, a Rejane, foi que eu vi. Isso, então tá, eu vou abrir a tela aqui da Rejane e o microfone, tá, Rejane? Deixa eu ver se eu consigo abrir tua tela aqui, peraí. Peraí. Deixa eu só... Posso falar? Pode. Ah, tá. Tudo bem, Amaury? Tudo muito bem. Prazer te conhecer. Ouvi Você muito é a Rejane? falar. Eu sou a Rejane. Prazer em conhecer, Ouvi Rejane. muito falar de ti através do Pacheco, do meu filho também, Rejan Cabral, que é gerente nessa empresa que nós trabalhamos. Parabéns. Obrigada. E assim, ó, a expectativa nossa é muito grande. Vamos nos encontrar no Shockwave. E assim, eu tenho problema de síndrome do pânico. Uhum. E os meus medos, eu procuro rebater meus medos. Mas a síndrome do pânico, que são os sintomas que a gente sente, palpitação, realmente trava a gente, né? E eu tenho esse problema. Eu quero saber se tu vai ter esse poder de me ajudar nesses dias em que a gente vai estar trabalhando junto. Perfeito. Essa é a sua primeira pergunta? Isso. Ok, muito bem. Pergunta bastante importante, tá? Para todo mundo que tenha uma situação igual ou parecida, por gentileza, sinta-se à vontade na sequência, depois a Rejane quiser perguntar. É essa a razão principal da gente estar nessa conversa hoje, nessa mentoria. Rejane,
Número 1, com a sua permissão, eu gostaria de substituir o poder de te ajudar por uma vontade sem limite. É isso que eu mais tenho. Eu tenho uma verdadeira paixão pela possibilidade de representar entre a pessoa com quem eu estou interagindo, você, e aquilo que ela mais quer, representar um facilitador. Se esse facilitamento, por assim dizer, talvez esteja batizando uma palavra aqui, significar atuar decisivamente. Sair daqui o negócio. Opa, peraí só um pouquinho. Ok, deixa eu só ter certeza que eu continuo conversando com a Rejane. Continuar, Mauri. Continua tranquilo, tá? Pode continuar. Tá, se puder me devolver a Rejane, que a imagem dela foi substituída por uma fotografia. É só quando ela fala, enquanto você fala, fica aparecendo sua imagem. Se ela falar, tá? Vai aparecer a imagem dela. Perfeito. Tá? Então, vou deixar o microfone dela ligado. Tô aqui, tô ouvindo. Perfeito, ótimo. Então, Rejane, se te ajudar significar a possibilidade de te conduzir num processo através do qual você, primeiro, encontre... Nossa, tem alguém com o microfone aberto, eu não tô conseguindo me ouvir. Ok? Vou sair. Não, a Rejane deve continuar. Por gentileza, a Rejane não saia. Não, sairei, estou aqui. Perfeito. Então, se a melhor forma de te ajudar durante esse programa for, número 1, te ensinar qual pode ser a origem, ou seja, a causa primeira, a causa original disso que você provavelmente recebeu um diagnóstico qualificado como sendo síndrome do pânico, sim, eu posso te ajudar. Essa ajuda estará disponível lá. Agora, antes disso, eu preciso te perguntar, e essa pergunta vale para os demais, você faz que tipo de tratamento para isso? Você faz algum tipo de tratamento com medicação? Você tem a orientação de um médico para isso? Me fala um pouco disso, por favor. Sim, eu fiz tratamento, mas devido aos sintomas que esses medicamentos trazem para a gente, eu liberei, e foi exatamente na época que eu comecei a trabalhar com a nossa empresa. Então, eu substituí aquela medicação que eu tinha e comecei a tomar os nossos sucos, a ômega. Então, os nossos produtos me ajudaram muito. Perfeito. O problema é quando eu enfrento alguma situação diferente, né? Por exemplo, nós temos que visitar pessoas. Sim. Ou não me sinto capacitada de chegar na casa de uma pessoa que eu não conheço. Me falta de ar, aí o coração acelera, eu suo, eu tenho calorões, então todos aqueles sintomas voltam no momento em que eu tenho que enfrentar uma situação diferente daquela que eu estou acostumada. Entendi. E você... Com muitas pessoas próximas, eu ainda tudo bem, melhorei, antes eu não podia. Mas eu me sinto bem com outros, desde que sejam várias pessoas e eu tenha uma ou duas que eu conheço que eu posso me amparar. Mas fora isso, uma situação difícil, eu ainda tenho as crises. Perfeito. E você está sem fazer uso da medicação há quanto tempo? Uns 4 anos. Uns 4 anos, e desde então, você, em função disso que você disse que você fez muito certo, ou seja, substituiu a medicação por uma outra forma de lidar com o problema, né? Você não teve nenhum episódio assim que tenha causado maior preocupação, que tenha te causado mais medo. Isso chegou a acontecer nos últimos 4 anos? Não? Eu tento evitar essas situações para que não aconteça isso, né? A única situação mais difícil que eu tenho vivido no momento é que eu trabalho até tarde. E às vezes eu tenho que sair de madrugada do trabalho até o carro, aí esse momento às vezes é difícil para mim. Às vezes eu peço ajuda para sair. Perfeito. Bom, mas essas são perguntas que eu tenho que fazer para todo participante, inclusive numa mensagem de confirmação de inscrição, a gente destaca essa importância, ou seja, se você está nesse momento fazendo algum tratamento de saúde, tomando alguma medicação, ou seja, que possa significar que você precise de uma ajuda extra durante o programa, nos fazer saber com alguma antecedência para a gente estar pronto para, se for o caso, te ajudar.
com a ajuda mais apropriada, tá? É mais uma pergunta de cautela mesmo, tá? Eu vou te dizer o seguinte, Rejane, para você e para todos que tenham qualquer coisa ou igual ou parecida. Nós, logo no primeiro dia, ensinamos todos os participantes qual é a raiz de qualquer estado, de qualquer sentimento interno. Seja ele medo, seja ele vergonha, seja ele tensão, seja ele estresse, seja ele culpa, o que for. Existe uma raiz, existe um centro de produção dessas coisas que geralmente tem a sua origem numa história, num acontecimento passado que tinha, no momento que aconteceu, tinha uma razão de ser, mas que feliz, entre aspas, ou infelizmente, a gente acaba fazendo desse registro, dessa memória, uma coisa permanente. Ou seja, toda vez que no futuro, em qualquer momento, a gente se veja numa situação que tenha alguma relação com aquele acontecimento passado, a nossa primeira tendência, a nossa primeira reação é reagir do mesmo jeito daquela situação original, onde esse medo, esse pânico, esse extremo temor foi instalado. Então, sim, nós iremos, logo no primeiro dia, trabalhar essas questões e ensinar que a mesma coisa, as mesmas estratégias, os mesmos processos que a gente usa para criar qualquer estado negativo, enfraquecedor, podem ser usados para criar o seu oposto. Que aí você encontra o teu remédio. Não mais uma medicação, não mais essa ou aquela maneira de contornar ou lidar com a situação, mas simplesmente deixar de trabalhar com um antídoto para qualquer estado como esse, pânico, por exemplo, medo, ansiedade, enfim, qualquer coisa que te barre, que te trave, que te impeça de você fazer justamente aquilo que você sabe que você mais deveria fazer, tá? Você parar de usar antídotos e trabalhar com vacinas. Ou seja, você se auto-imunizar. E eu não estou falando de forma metafísica, abstrata, transcendental. Estou falando de forma muito objetiva. Você identificar realmente qual é a origem disso, o que te provoca isso, e com essa identificação saber exatamente como evitar que isso aconteça. Ou se isso voltar a acontecer, você está municiada da ferramenta, do recurso necessário para mudar isso o mais rápido possível. Num piscar de olhos, num estalar de dedos. Então, sim, nós iremos tratar disso logo no primeiro dia do Shockwave com você. Ok? Eu vou só te pedir uma coisa, tá? Se você sentir necessidade, o programa ele é conduzido com uma intensidade muito grande. Não porque a gente gosta só de intensidade, ok? É em função da concentração. A gente vai tentar aprender em 3 dias aquilo que normalmente a maioria das pessoas não aprende em 3 décadas. Estou falando sem nenhum exagero, tá? Então, tem essa intensidade, tem essa aceleração, e se isso em algum momento causar em você um desconforto um pouco maior do que aquele que você está mais acostumado, mais confortável em lidar, confia em você. Confia no processo. E, acima de tudo, saiba que você e todos vocês estarão numa sala com amigos. Não se acanhe de pedir ajuda e de ser ajudada. Seja lá o que aconteça. Você está lá para ser ajudado e vai ser ajudado. É só a única coisa que eu te peço que você se lembre. Muito obrigada. Okay? Muito que obrigada. Isso. Estou aqui para isso, para muito mais. Ok, obrigada. Pois não. Então tá. Vamos ver quem vai ser Quem quer fazer outra pergunta? Levanta a mão. Vamos ver a primeira remessa aqui. Alguém? Não? Vamos para a próxima. Deixa eu ver. Alguém quer fazer pergunta? Tem que estar com a câmera ligada, tá, gente? Para eu poder ver. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Sobre o curso, sobre o negócio? Ah, Tati aqui. Agora eu voltei aqui. Eu tinha mudado a tela aqui, Tati. Agora eu vi que você está chamando. Peraí. Vamos lá, então. Vou abrir aqui da Tati. Pronto. Olá, boa noite, Amaury. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Olá, Tati. Como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Ansiosa por esse dia chegar. Que bom. Mas só eu faltam 10 acho dias que agora. a pergunta da... Tu sabe que a pergunta ali, o problema da Rejane, tu respondeu quase todos os questionamentos do pessoal aqui, né? Pelo menos o meu
o meu foi respondido. Lógico que o meu problema não é o mesmo da Rejane, né? Sim. Mas é parecido, são coisas, são travas que a gente tem, né? Que ali, quando tu respondeu, acho que já bateu ali com tudo que o pessoal queria ouvir. Tá? Então, acho que a minha pergunta era sobre esse medo também que eu tenho medo de mostrar plano, eu tenho medo de mostrar plano para um conhecido, para um amigo. Se tu pedir para mim, por exemplo, se o Pacheco pede para mim, Tati, me mostra um plano, eu não mostro. Eu travo, eu suo, eu tremo, sabe? Essas travas que tu respondeu, sabe? Que eu ia perguntar era exatamente isso. Mas se eu tô na rua, né, que eu tô trabalhando, se eu tiver que mostrar plano, eu mostro o plano, entendeu? Eu não tenho medo. Porque a pessoa ali, agora uma pessoa que me conhece, eu já tremo na base, tá? Se tu me pedir assim, Tati, me mostra um plano, não mostro de jeito nenhum, não mostro. Sabe, são esses medinhos, assim, sabe, que a gente tem, que se transforma um monstro dentro da gente. Isso. Tá. Tati, obrigado aí pelo seu feedback a respeito da abrangência com a qual eu possivelmente consegui responder a pergunta da Rejane e dos demais. Só fazer um esclarecimento, pegando um gancho do que você fez, que você apontou, tá? Isso é o que eu posso fazer nesse ambiente aqui, tá? Nós temos algumas limitações aqui, não só de tempo, mas de recurso, né? Com relação a como explicar, a como pegar assim, pegar na mão e escrever, né? Fazer assim a ligação dos pontinhos. Pegar para a Rejane, por exemplo, quem fez a pergunta, né? Olha, Rejane, quando que você teve uma primeira experiência como essa? O que aconteceu? Onde você estava? Com quem você estava? O que foi que você ouviu? O que foi que te causou pela primeira vez isso que você hoje aprendeu a chamar já há algum tempo de pânico ou de síndrome de pânico, tá? Aqui a gente não consegue fazer isso, então eu peço a sua compreensão, né? A sua paciência de todos vocês, e que eu não faço isso aqui nesse ambiente, nessa conversa à distância, justamente porque a gente não tem essa possibilidade, mas que lá será exatamente isso que a gente vai fazer. Vocês não vão ficar só na minha fala assim, olha, a coisa é a branca, amarela, vermelha ou azul, de jeito nenhum. Nós estruturamos isso ao longo de um processo. Primeiro, a gente alfabetiza. Okay? A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante. Depois a gente ensina a escrever as palavras, a fazer frases. E, por fim, fechamos uma história. Tá? Isso vai acontecer, isso com relação aos chamados estados. O nome que eu preciso que vocês lembrem nesse momento é isso. Estados internos. Tudo que a gente sente aqui na cabeça, aqui no coração, no corpo, nós vamos dar o nome de estados internos. Esses estados podem ser positivos, agradáveis, fortalecedores, ou podem ser negativos, desagradáveis, enfraquecedores. Por exemplo, medo é super desagradável, né? A gente se sente tenso, fraco, desprotegido, em risco, em perigo, né? É extremamente negativo e todo mundo sabe o que medo faz com a gente. Limita a nossa vida, nos congela, nos impede de viver de verdade. Tá? Ele tem um oposto que todo mundo conhece. Qual que é o antônimo? Qual que é o contrário de medo? Para você, Tatiana. O contrário de medo valente, sabe? Eu acho que é isso. Isso. O que importa o que importa isso. A palavra que você está buscando, o que interessa é qual a palavra que mais significa para você o oposto de medo. Para mim, essa palavra é coragem. De repente, para você, é bravura, é audácia. Agora que entrou. Se puderem desligar o microfone, por gentileza, as pessoas que acabaram de entrar, sejam bem-vindas. Mas só para eu poder continuar a resposta que eu estava dando. E se eu puder ver a Tatiana de volta. Voltou, Mauri. É só, enquanto está falando, fica só aparecendo tu. Se a Tati falar, aparece ela. Agora, perfeito. Tá aí. Tô aqui, tô te ouvindo. Pode continuar. Perfeito. Então, se para você o oposto de medo é valentia, é bravura, é audácia, é destemor, não importa. Importa que você saiba exatamente, olha, para eu, ao invés de travar, para eu, ao invés de não agir, para eu, ao invés de procrastinar, de racionalizar, de dar desculpa, não sei,
eu fazer o contrário disso? O que eu preciso colocar no lugar desse medo? E como que eu faço isso? Primeiro, identifique qual é o oposto, qual é o antídoto para você, qual é o remédio do medo. Para alguns vai ser coragem, para outros vai ser alegria, por incrível que pareça. Cada pessoa é uma pessoa. Para outros vai ser inspiração, entusiasmo, paixão, visão, não importa. O importa é que a pessoa individualmente, baseado na sua própria constituição, no seu próprio histórico, nas suas próprias convicções, na sua própria memória, identifique, olha, se medo é o que me trava, coragem é o que me salva, é o que me move, é o que me põe para frente. Como que eu faço coragem? Essa, provavelmente, para alguns de vocês, vai ser a pergunta mais importante a ser respondida para o resto da tua vida. Não estou exagerando. Quando o ser humano aprende que estados como coragem, certeza, clareza, inteligência, imaginação, criatividade não vem do céu, não vem do ar, não chega pelo WhatsApp, não chega pelo Facebook, não vem pelo Instagram, é a gente que faz. Quando o ser humano aprende isso, e isso é a lição mais básica de qual dia do programa? Logo do primeiro. Vocês vão aprender como fazer coragem, como fazer certeza, como fazer clareza, como fazer todo e qualquer estado fortalecedor que dê para vocês o motivo e a possibilidade de fazer absolutamente qualquer coisa que desejem fazer. E vocês não vão aprender só teoricamente. Vocês vão aprender na teoria, lógico, como faz coragem. Receita da coragem. Põe tanto disso, bate tantos minutos e bum, coragem. Eu estou falando de forma brincalhona, mas só para ilustrar. É exatamente isso que a gente vai fazer. Assim como existe a fórmula do medo, a receita da procrastinação, o manual da mentira, existe o seu oposto. Existe a receita da coragem, o manual da certeza, a fórmula do poder. Vocês vão aprender isso teoricamente, vão entender isso primeiro mentalmente, é por aqui que tem que entrar, mas quase que imediatamente vão aprender a incorporar isso, transformar isso em emoção, em sentimento. Porque quando isso acontece, quando sai da cabeça e vem para cá, acabou. Está feito. É só viver de acordo com isso. E para vocês terem certeza, número 1, que entenderam, e número 2, que vão sair daquela sala 2 dias depois, sabendo como fazer isso, vocês vão experimentar fazer já na primeira noite comigo. E aí fica bem gostoso. Ok? Tá bom, tá certo. Olha, já é quase um dia, né, lá do dia 17. Já é um trailer bastante resumo assim do filme principal da primeira noite. É assim. Sim, mas já está desatando alguns nós. Que assim seja. Que nós desatemos todos. Muito obrigada, Amori. Até dia 17, então. Até daqui a pouco, Tatiana. Valeu, Tati. Muito bom. Uhum. Agora eu vou aproveitar aqui que eu quero fazer uma pergunta também. Posso, Mauri? Claro, deve. Eu sou muito curioso e depois quem quiser fazer pergunta aí vai formulando sua pergunta, tá? Claro. Uhum. Eu sou muito curioso questão do marketing de rede, tá? E eu sempre te conheci mesmo, como eu te falei aqui do manual, de marketing de rede. O cara que sabe de marketing de rede, sabe de network marketing. E para o meu negócio, como é a minha vida, né? O marketing de rede, eu amo esse negócio. Eu queria te fazer uma pergunta pertinente a este negócio, tá? Do marketing de rede. E não sei se tem alguma forma de me responder diferente, mas ou pode ser uma mais direta. Claro. Eu já tenho várias pessoas que têm me perguntado e eu, né, mais ou menos dentro do que eu faço, quero ver se é mais ou menos essa a resposta, conforme eu faço, que é a questão do acompanhamento, do follow-up, né? Follow-up que eu acho tão importante dentro do nosso negócio. Eu acho importantíssimo dentro do marketing de rede e eu sempre costumo dizer, 80% das pessoas que se cadastram no follow-up, no acompanhamento, né? E no acompanhamento. Em si. 80% a 90% até. Então, assim, dentro do que tu tem de conhecimento de marketing de rede,
de network marketing. Até que ponto eu continuo fazendo acompanhamento? Sabe? Aquele acompanhamento... Eu sei que tem 24, 48 horas, aí o cara vai lá, não diz não e tu continua. Aí o cara não diz não, mas diz que vai querer mais para frente. Tem um prazo ou tem um momento que eu devo identificar para parar de fazer o follow-up? Ou, conforme o cara continua interessado, dizendo que está interessado, ele não me disse não, mas eu continuo fazendo o follow-up por quanto tempo? Não sei se tu entendeu a minha pergunta. Acho que entendi e vou procurar respondê-la de trás para frente, tá? Pegando a última coisa que você mencionou na pergunta, a última parte da pergunta. Meu entendimento de follow-up, Pacheco. Primeiro, a gente só para de fazer quando a pessoa disser não, nunca mais me fale no assunto. Essa é a regra. Tem que ser categórico, ou seja, a pessoa dizer assim, olha, eu entendi o que você está me oferecendo, eu acredito que seja bom, não importa o que a pessoa diga, mas tenha dela um posicionamento inequívoco. Ou seja, ouvir dela, não é não. Eu realmente não quero, não me interessa. Não é questão de momento, não é questão de algo que eu ainda preciso entender, não é a opinião de uma pessoa da família que vai influenciar, eu estou dizendo que não quero. Eu acho que é a única coisa. Aí o mandamento é bem simples. Para de falar, para de fazer. Pelo menos por um bom tempo, não sei, de repente, um ano depois, você testa a água de novo. De repente, a situação mudou, de repente, sei lá, teve um episódio absolutamente revolucionário na vida da pessoa, para melhor ou não, né? E ela se tornou mais aberta à ideia. Mas enquanto você não ouvir isso, não, eu realmente não quero, não para de fazer. Então, a última parte da tua pergunta, tá? O timing de fazer, a metade, a parte do meio da tua pergunta, eu continuo acreditando plenamente na ideia de 24, no máximo 48 horas. Antes disso, é afobação demais, ou seja, sufoca a pessoa. Você fala com a pessoa às 8 da manhã, às 18, já quer uma resposta. 24 horas. Dá 24 horas como limite mínimo, né? Preferiu dar mais 24, tá tudo certo, mas não passe de 48. Passou de 48, acabou. Tá? Eu acho muito pouco provável, né? Agora, se depois de 48 horas você fizer o acompanhamento e não ouvir da pessoa um não categórico, definitivo, então faça a pergunta que é a única que você possa fazer. Quando você gostaria que eu voltasse a te perguntar? Coloca o poder na pessoa. Deixa ela se sentir à vontade para isso. Pergunta, que dia que eu vou marcar na minha agenda? E você mostra para ela, assim, se estiver sendo, por exemplo, acontecendo uma conversa pelo WhatsApp, né? Texto, eu adoro fazer isso, porque daí você tem a print, né? Você faz a print, né? Olha, quando você gostaria que eu te perguntasse novamente? A pessoa escreve, tal dia. Você faz o quê? Uma print screen. No dia em questão, se for pela manhã, bom dia. Se for tarde, boa tarde. Se for noite, boa noite. Já começa assim, bom dia. Em seguida, mande a print screen conforme você me pediu. Estou aqui de novo te perguntando. Tranquilo. Isso é a metade da pergunta. Agora, a primeira parte, que é a mais importante, Pacheco. Se follow-up, se acompanhamento continua sendo tão importante quando era, por exemplo, como era, por exemplo, há 25 anos atrás, quando não existia internet, quando não existia Facebook, quando não existia WhatsApp, quando não existia Instagram. Essa referência que você colocou aí, esse quantificador de 80%, 90% das decisões são tomadas, são fechadas no follow-up, essa era a realidade há 25 anos atrás e eu estou aqui para te dizer categoricamente para você e para os demais. Não mudou essa importância. Muito pelo contrário. Sabe qual a grande diferença hoje, Pacheco, e demais? 25 anos atrás, 30 anos atrás, na época quando eu comecei no marketing de rede, você também, as nossas ferramentas de prospecção eram limitadas. Era papel, lembra? Era brochura, era vídeo, VHS. Às vezes tem que entregar o VHS, daí marcar para o follow-up era para pegar o VHS de volta. Só depois veio o DVD, entendeu?
eram limitadas nossas ferramentas de estabelecer o contato e de apresentar o plano, por exemplo. Não existia essa facilidade que hoje estamos fazendo aqui, ou seja, eu em Curitiba, vocês aí no Sul, pessoas em outros estados do Brasil, pessoas em Portugal, participando simultaneamente daquilo que poderia ser uma apresentação de negócios. Né? Então, o jeito de chegar, de levar a mensagem até as pessoas se multiplicou exponencialmente. Existe N jeito. N. Então, nunca tantas pessoas foram abordadas em suas vidas com múltiplas propostas. Essa é uma característica do marketing rede hoje. Ficou muito fácil, entre aspas, né? Faz um post e dispara, lasca lá no Facebook, paga às vezes para impulsionar, ou grupos do WhatsApp, enfim, ficou muito fácil saturar as pessoas com a primeira informação. Por isso que, mais do que nunca, o follow-up é o divisor de águas. Porque essas pessoas que só fazem isso, porque daí não requer risco, né? Não tem vergonha, não tem constrangimento, vai sair disparando, espalhando, né? Essas dificilmente seguem o fundamento do follow-up. Então, qual que vai ser o seu diferencial dos demais? Faça o acompanhamento. Manda mensagem e coloca no relógio 24, no mínimo 48 horas depois, faça o acompanhamento, faça a bendita pergunta. Fulano, recebeu o que eu te mandei? Ah, já recebi sim. E daí? O que você tem a me dizer? Ou então, não, recebi, mas não li. Você poderia, por gentileza, dar uma olhada e eu volto a te contactar daqui 24 horas? Pronto. Esse é o maior diferencial e é isso que faz o acompanhamento hoje valer mais do que há 30 anos atrás. Porque a maioria não vai fazer isso. Porque acha mais fácil, mais automático, mais, entre aspas, inteligente, só saturar o Facebook, saturar o WhatsApp de post, de mensagem, de áudio, do vídeo e não sair perguntando para as pessoas. Não mostrar esse interesse maior, essa responsabilidade maior. E é nessa responsabilidade maior que nasce um patrocínio bem feito. Nasce um empreendedor que já começa sabendo como fazer certo, porque você fez certo justamente na primeira vez com ele. É isso que eu acho do follow-up. Mais importante do que nunca. E é importante também, eu acho que, né, Amaury, criar um lado durante o acompanhamento para ajudar a ser mais pessoal, dar um tempo de conhecer a pessoa, trocar confiança, né? Eu acho que um passa a confiar mais no outro, né? É isso. Um outro dia, Pacheco, eu fui perguntado, e tem muito a ver com essa tua pergunta aí, talvez ela talvez esteja na cabeça de alguém que está na sala nesse momento, me fizeram a seguinte pergunta. Amaury, como que eu faço para fazer contato frio? É o medo, né, que alguns têm, né? Como que eu faço para fazer contato frio? Minha resposta, adivinha qual foi? Não faça nunca. A pessoa fica me olhando assim com a cara assim, como assim? Não faça nunca contato frio, pelo amor de Deus. Como não? A maioria das pessoas é contato frio, ou seja, meu ciclo de conhecidos é restrito. A maioria do mundo ainda não está na Forever. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Nunca faça contato frio. Faça uma relação com a pessoa primeiro, pelo amor de Deus. Estabeleça conexão com a pessoa. Procura mostrar interesse por ela. Sinceridade. Procura conhecer a pessoa, saber quem é ela, com a família, com o trabalho, com a situação. Daí deixa depois, de ser frio, né? Exato. Ser morno. Esquenta o pão, depois come o pão. Não come pão frio, pelo amor de Deus. É ruim, dá dor de barriga, não presta. Então, essa é a minha recomendação. Jamais faça contato frio, esquenta primeiro. Então, ao invés de mandar de cara um post, uma tela, conheça a pessoa, demonstre interesse, poxa. Tu sabe que eu tenho um caso, antes que o pessoal ache que eu estou fazendo essa pergunta só para instigar mesmo, porque é a base, o que tu falou aí é o que eu passo para o pessoal nos treinamentos mesmo. Mas, realmente, eu tenho um caso de um prospecto, né? Eu já mostrei o plano para ele, acho que já faz uns 3 meses, e faz 3 meses que eu estou fazendo acompanhamento com ele. Faz 3, enquanto ele não me corta, hoje ainda, que eu mandei, e seguidamente eu estou mandando material, ele me acompanha no Instagram, me acompanha no Facebook, e seguidamente eu estou mandando alguma coisa para ele. Hoje que eu perguntei, e aí, vamos tomar uma decisão, vamos fazer um 2020 diferente e tal. Aí que foi que ele disse que desmanchou o relacionamento e tal,
que tá meio, mas vai continuar acompanhando e tal. Então agora eu notei que ele quer um certo distância, entendeu? Mas Sim, até sim. então eu continuava mandando e tudo mais. Então, mas foi muito bom por tu esclarecer isso, porque até hoje, né, eu tinha essa ideia pelos os teus próprios materiais, tudo que eu tinha visto, mas nunca tinha perguntado para nenhum mentor direto sobre essa questão mesmo, se poderia mesmo. Eu imaginava que era, mas nunca tinha tido feedback. Até fiquei com medo. Tomara que eu esteja fazendo certo, né? Esteja ensinando certo, né, Tati? A Tati está aqui, aprende comigo. A Tati, a Rejane, os meus mentorandos aí, depois de dizer, pô, o Pacheco me ensinou tudo errado, mas eu arrisquei. Que bom que deu um aval aí, que estou ensinando certo e estou fazendo o que é correto. Eu acho que tem que continuar mesmo também. Isso. Tá? Me permita fazer um complemento, mais um, se possível. Pacheco, tem uma outra questão que eu acho que interessa demais a você e a todos, como empreendedores na Forever, o seguinte. Para você, antes de prospectar alguém, estabelecer uma relação com a pessoa, isso exige um pouco de conhecimento também. E existe um conhecimento específico que, por acaso, vocês já vão começar a ter logo no primeiro dia no Shockwave, que é saber o que todas as pessoas, todos os seres humanos do mundo, não importa quem são, não importa se do Rio Grande, não importa se do Nordeste, não importa se da Ásia, da África, da Europa, não importa se do Irã, dos Estados Unidos, não importa. Existe hoje, já existe há muito tempo, na verdade, mas esse conhecimento nunca teve tão acessível quanto vocês vão ter no Shockwave, que é o conhecimento do o que de fato todos os seres humanos mais têm necessidade. Não apenas desejo, não apenas vontade, mas necessidade. O que é de fato, assim, no último, as coisas sem as quais pessoa nenhuma nesse mundo vive. Quais são, de fato, as necessidades mais importantes de todos os seres humanos. Não aquelas que você acha que deveriam ser, não aquelas que você prefere, mas aquelas que movem, de fato, todos os seres humanos. É baseado no seguinte princípio, isso que eu estou tentando dizer. Para influenciar qualquer pessoa, e prospecção é isso, concorda comigo? Sim. Prospecção é o ato de você tentar influenciar a pessoa a comprar a sua ideia, a comprar a sua proposta. Para influenciar qualquer pessoa, regra, você precisa primeiro saber o que já influencia essa pessoa desde quando ela nasceu. Quando você sabe isso, a possibilidade de você acertar em cheio o alvo se multiplica por 1 milhão. Não estou exagerando. Porque daí você vai falar a língua que a pessoa mais entende, que é a língua dela, não a sua. E isso você vai ter logo na primeira noite também no Shockwave. Vai ter deixa eu entender, vai ter uma base para a gente aprender como começar uma conversa. Vamos trazer para o lado popular. Para começar se aproximar da pessoa, para quebrar um gelo, por exemplo. Seria isso? Isso. Saber como começar e o mais importante. E aí que vem o grande desafio. Aí é o desafio da vida. Não é um desafio que se restringe ao negócio da Forever, mas um desafio da vida. Relacionamento. Relacionamento é o calcanhar de Aquiles da maioria. É saber como manter uma relação verdadeira com as pessoas com as quais você mais precisa contar. A gente sabe. Isso na teoria é fácil. Mas quantos de nós, mesmo no nosso meio mais próximo, mais íntimo, família, etc., vez ou outra tem problema, tem desafio, tem barreira, tem frustração, tá? Se com família e parente, amigo, já existe dificuldade, imagine com estranhos. E construir um negócio como esse, na Forever, Pacheco, é a regra de ouro. É a palavra que inicia com R. É fazer relacionamento. Fazer e manter. Aí pronto. Aí fica realmente muito gostoso trabalhar com marketing em rede. A capacidade de começar e manter um relacionamento. Porque é o mais importante, né? É o que você mais deseja, né? Trazer a pessoa para o negócio e conseguir, com essa pequena arte, ser um mestre em manter as pessoas com você, engajadas, comprometidas, realmente alinhadas na mesma página. Aí fica legal.
Aí o resultado, por maior que ele seja, vira quase mera consequência. Tá? Então, com isso, a pessoa pode fazer um negócio em qualquer parte do Brasil e do mundo, se ela tiver isso, né? Do mundo, porque o ser humano é o mesmo. O que muda são valores, cultura, mas na raiz, no core. Core vem da palavra francesa cœur, que quer dizer coração. Por dentro, minha gente, a gente é mais igual do que parece. Só muda por fora. Enquanto você sabe o que é comum. Se eu sei fazer relacionamento, eu vou aí para Curitiba, eu começo ligeirinho, eu falo com o frentista de posto de gasolina, eu falo com sei lá, da padaria, e daqui a pouquinho começo a criar uma rede de relacionamento que posso começar a fazer um negócio. Se eu vou lá para Portugal, eu posso começar a fazer um negócio, né? Sim. Qualquer parte. Então, isso, como é que eu vou dizer? Abre um infinito de possibilidades para qualquer empreendedor. Claro. Né? É a maior habilidade. Pode expandir os negócios onde ele estiver. Ele está andando, está viajando com a família e daqui a pouco ele pode estar abrindo rede durante a viagem, se ele tiver esse dom aí, esse dom não, né? Essa capacidade de fazer relacionamento. Uma habilidade que se desenvolve, aprende e desenvolve. Show, muito bom. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Levantem a mão. Olha lá o Pires. Eu vou abrir aqui para o Pires. Boa noite. Boa noite, Pires. Como você está? Tudo bem, Maurício? Tudo bem? Um prazer falar com vocês aí. Boa noite, Pacheco, e toda a sala aí. Eu escutei o Pacheco falando aí sobre o acompanhamento. E aí, o quanto é importante a gente saber que as dificuldades, não digo dificuldade, né? Uma posição que o Pacheco toma referente a acompanhamento com as pessoas, que traz para o nosso negócio o acompanhamento e o quanto importante no relacionamento. A gente vem buscando isso, que a gente vem de uma área totalmente diferente, né? Buscando esse relacionamento. Eu sempre tive muita facilidade de chegar nas pessoas, né? Mas como o marketing multinível, ele é vamos dizer que é um nenê ainda para mim. Que bom! Já está há um tempo com a Forever, né? Então, eu acredito que essa pergunta do Pacheco foi bem pertinente aí, referente ao acompanhamento, o quanto esse prospecto ele está quente 24 horas, 48 horas, né? Essa importância do relacionamento e o quanto a gente aprendeu com essa liderança aí. Não consegui ver se o Wagner também está na sala, mas eu digo assim, ó, o quanto é grandioso hoje, até num bate-papo, num primeiro contato que eu tive com uma pessoa, eu usei o exemplo do Pacheco, né? Então a pessoa me disse, eu estou sem condições financeiras, e eu perguntei para ele que hoje eu já me sinto um pouco mais firme nas perguntas e aguardando as respostas, né? Eu disse, eu gostaria de ficar quanto tempo sem dinheiro ainda, né, para fazer esse negócio. Esse negócio ele vai mudar a minha vida, vai mudar a nossa vida, né? Desde que tu faça exatamente o que a empresa e o que a gente aprendeu nesse tempo para te ensinar. Então, dentro disso, como eu usei o Pacheco de exemplo, eu disse assim, bom, se um ex-menino de rua pode, porque tu, um jovem de 26 anos, né, era um casal, na verdade, e a moça de 20 anos, não pode fazer. Então, se o dinheiro é o problema, se esse é o problema, a gente já tem a solução. Vamos reunir o pessoal na tua casa aí, e como a gente aprendeu há muito tempo, e já vem aprendendo, né, eu levo meus produtos, apresento, inauguro a tua franquia, sem tu ter R$1 no bolso. E dali a gente vai gerar o teu dinheiro. E isso motivou ele. Ele disse assim, pô, mas como é bacana isso, eu não tenho R$1 hoje e tu vai inaugurar uma franquia. Eu disse, vou inaugurar uma franquia. E tudo que a gente gerar ali vai ser para ti, pro casal, né? E eu falei mais ainda. Vocês querem casar? Eu conheci eles já têm uma atitude. Eu conheci eles num parque aqui em Porto Alegre, né?
que hoje é muito famoso ali no gasômetro. Então, eles estavam vendendo docinhos, que a gente chama de brigadeiro aqui, branquinho, né? Uhum. E ela com uma plaquinha. É R$1. Esse é para ajudar o nosso casamento. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu já chamei eles para conversa, dei meu cartão, eu disse, se estiver interessado em uma oportunidade de mudança, a gente tem. E aí agendei até, eu estava na praia, eu voltei e deixei a patroa na praia, então, só para fazer esse negócio. E esse ano, essa liderança já me acompanha há bastante tempo aí, esse ano a gente tem que ter umas mudanças. Eu estou indo com a outra ocasião que a gente estava conversando, a gente está indo com 9 pessoas, entre Maravilha. 9 pessoas. E a gente está com uma expectativa muito grande de mudança. Que esse 2020 ele não pode nem se repetir o que aconteceu em 2019, apesar que 2019 foi um dos anos ainda melhor que eu tive junto com a companhia, que hoje eu só trabalho com Forever, né? Que bom. Eu aprendi muito nisso. Então, para 2020 eu não me convenço se eu não ser melhor, ou melhor, 10 vezes melhor do que o ano que passou. Então, e não chega a ser uma pergunta, né? Mas é uma expectativa. Talvez o grupo aguarda uma expectativa. Nós estamos nessa expectativa. E foi nos vendido, está sendo vendido para nós uma mudança. Claro, primeiro a mudança vai acontecer na gente, né? Não adianta, pode descer um homem iluminado aqui e dizer levanta-te, caminha, e a gente não vai acreditar, né? Então, tem que partir da gente. Então, ok. Pires, posso te perguntar uma coisa? Gigante. Claro. Você já participou de algum treinamento comigo? Não. Ah, ok. É a tua primeira vez? Contigo, sim, né? Ok. Então, temos algo a fazer de absolutamente inédito um com o outro, né? Que é estarmos juntos numa mesma sala, movidos aí por uma vontade comum, né? O tanto que você deseja de transformação para você e para o teu grupo, Pires. Você pode multiplicar por 100 no meu caso. Não existe coisa mais importante na minha vida ser feita do que essa. A possibilidade de, em função daquilo que a gente vai realizar junto, você me dizer a mesma coisa que eu ouvi do Wagner. O Wagner esteve com a gente na primeira meia hora, mas ele tinha um outro compromisso já agendado antes da confirmação dessa mentoria e não pôde continuar. E você citou ele, eu sei que você conhece ele, respeita bastante. Eu estou com essa volta ao Rio Grande do Sul agendada para daqui a 10 dias, graças à iniciativa dele, de uma coisa que foi iniciada pelo nosso grande amigo, meu grande amigo e companheiro Denilbio, que eu tenho certeza que se respeita o mesmo tanto que eu e todos que conhecem ele, a família dele. Mas o Denilbio fez esse movimento, né, de me levar para o Rio Grande do Sul há 10 anos atrás e estava na primeira fileira da sala onde a gente fez isso, num hotel ali em Igrejinha, estava o casal, né, o Wagner e Michele. E eles tinham ido depois, eu só saberia disso depois, tá? Não conhecia a história dele, não conhecia os dois. E eles tinham ido lá, assim, como mais assim para desencargo de consciência. Eles estavam prontos para desistir do negócio, porque não estavam tendo resultado, né? Mas foram, acho que principalmente pela fé no Denilbio, na força da promoção feita pelo Denilbio, e com um componente. E eu estou fazendo essa referência a ele porque é a minha maneira de te dizer o que pode te ajudar ao máximo a ter, durante esses 3 dias, o resultado que você tem todo o direito de ter, toda essa expectativa, e todos vocês têm. Vocês vão dar 3 dias das suas vidas para participar desse programa. Isso, para mim, não é barato. Isso é muito sério. Hoje, alguém que me faça ir para qualquer lugar, passar 3 dias, olha, é bom entregar. Algo que justifique esses 3 dias. Senão, vai ser difícil conviver comigo depois. Tá? Mas ele foi lá, e tanto ele quanto a esposa não saíram, sabe quando a pessoa se amarra assim na primeira fileira, mas nem que eu quisesse conseguir tirar de lá. Tá? Os 3 dias, assim, de forma implacável. Os 3 dias participando de tudo, fazendo de tudo.
sabendo do seguinte: essa é a melhor coisa que eles podem fazer e essa é a melhor coisa que você pode fazer todos os demais. Para que a gente termine esse terceiro dia, a noite do dia 19, no domingo, com um sorriso maior que possa caber nos nossos rostos. A regra é uma só, o combinado é um só. É uma relação que funciona assim. Eu sou 100% responsável por entregar os 50% do que vai ser feito lá. Ok? Eu sou 100% responsável por entregar 50%. Esse 50% é o total que eu vou entregar lá, ok? Não me entenda errado, tá? O meu 50%, é assim que eu acho que vai ficar mais claro a minha expressão. É uma relação de 100%, ok? O meu 50% é entregar tudo o que eu aprendi nos últimos 25 anos dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto, dentro daquele tempo que a gente vai ter juntos. Isso você pode contar. Eu não economizo uma vírgula de saliva para fazer isso. Nem que no quarto dia eu tenha que ser carregado. Quem me conhece, já trabalhou comigo, já treinou comigo, sabe que isso é muito sério. Tá? Zero de economia minha, de energia, de sangue, de vontade, de preparação, de planejamento, enfim. Para mim, é o momento da minha vida fazer isso. Tá? Mas isso é 50% do que precisa acontecer. Os outros 50% vão vir de onde? Você tem ideia, Pires? Desculpa, deu uma falhada. Tá. Do total de 100%, você entendeu que a minha metade, 50%, eu sou 100% responsável em fazê-la acontecer, funcionar? Sim. Ok. Então falta o outro 50%. De onde vem esse outro 50%? É daqui, ó. Yes! Nós vamos fazer a diferença. É isso. É você se colocar 100%. Não é 99%. Vocês vão aprender isso logo na primeira noite. É uma metáfora que eu faço com a fervura da água, tá? Ah, Maurício, 99% já é bastante. Não, não é suficiente. Tem que ser 100%. Tem que ser 100%. Se você fizer isso, eu te garanto, é praticamente impossível você sair de lá dizendo algo diferente de uau! Quem pode comigo agora? Isso vai acontecer. É a única coisa que precisa acontecer. Por quê? É aquilo que você falou. Vem um iluminado dessa terra. Se a pessoa não quiser levantar, vai fazer o quê? Sim. Não vai fazer nada. Vai ser perda de tempo. Agora, compareçam lá com esse espírito. Que você, e sabendo, vocês sabem disso. Se isso não foi falado na promoção, eu vou falar agora. Vocês vão ser exigidos num nível que talvez nunca foram exigidos antes. Não porque eu gosto, não porque eu quero, porque é o jeito de funcionar. Nós não temos 30 dias para trabalhar esse conteúdo, a gente tem 3. Então é puxado, é intenso, muitas vezes vai ser difícil. Você vai querer ir para o banheiro, mesmo quando não é hora de fazer xixi. Vai querer sair da sala e a minha única insistência com vocês, resistam. Não cedam à fraqueza, não durante esses 3 dias. Depois você pode voltar para o seu normal, depois do 4º dia, não. Chega de ser tão exigente comigo, deixa eu relaxar, aí é a sua liberdade, a vida é sua. Mas lá dentro, assuma a postura. Eu vou, durante esses 3 dias, me dar 100%. É tudo que eu posso fazer. O resto não está no nosso controle. Nem no seu, nem no meu. Eu acredito muito que a gente está... Toda a sala está com esse pensamento, está mentalizando esses dias aí. Então, eu acredito que é isso aí. Agradeço aí essa liderança fantástica aí, Pacheco, Wagner, Denildo, monstro, monstro no bom sentido. Sim, a gente sabe. Uma figura fantástica. E a gente está junto aí e queremos fazer diferença aqui no Rio Grande do Sul. E vamos fazer. Não só mais um blá 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 de mais um ano, mas a gente quer fazer diferença. Que assim Como seja. liderança, a gente quer fazer essa diferença. Não só para nós, sim para todo mundo, pessoas que a gente está trazendo nesse grupo e Uhum. saber que a gente quer a nossa mudança, mas também quer a mudança deles. Sim. E para encerrar aí, eu passei um e-mail para ti, mas é particular, tá? E quando tu puderes me dar um retorno lá, vou ficar agradecido. É detalhezinho lá, mas é outro momento.
Tá? Se Perfeito. puderes dar uma olhada lá, eu te agradeço, que já está perto do dia do evento, né? Então, só tu me dá o ok, sim e não, tá? Só Perfeito. dar uma olhadinha lá. José, é bem fácil o meu e-mail, é José Pires, para sempre, @hotmail. Perfeito. Tá bom? Te dou uma resposta, WhatsApp. Pode deixar, Pires. Valeu, Pires. Um Falou. abraço. Gente, mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Que não, ninguém. Tati, Helenice. Helenice é de Goiás, né, Helenice? Tô falando certo? Goiás? É isso? A Helenice de Goiás, tá, Mauri? Vou abrir Entendi. aqui da Helenice. Perfeito. Então. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aê. Deu? Olá, Helenice. Oi, tudo bem, Mauri? Tudo muito bem, e você? Como estão aí os nossos irmãos em Goiás? Tudo bem, graças a Deus. Gosto demais dessa terra, faz tempo que eu não vou para aí, mas gosto demais de Goiás e dos goianos em geral. Diz que as mulheres goianas são as mais bonitas. É verdade. O pessoal do Rio Grande do Sul talvez discorde um pouco, mas não vamos entrar nessa discussão. É brincadeira, só para distrair mesmo. Perfeito. Então, eu estou num lugar meio escurinho, mas está dando para ver. Estou vendo você sim, que bom. Tudo que você falou aí foi um pacote fechado, porque tem 10 anos que eu conheço Forever Live e me apaixonei à primeira vista, amor à primeira vista. E graças ao meu bom Deus, eu tenho muita habilidade, facilidade, muito com o aprendizado de tudo. E principalmente nasci já empreendedora, né? Eu falo que eu nasci, como o seu Rex diz, sempre 1 minuto a mais. Seu Rex, desde a primeira carta que eu li dele, ele diz que dê sempre 1 minuto a mais. No final de tudo, você verá o que acontece. Então, eu vou lembrar disso, tá? Eu vou lembrar disso porque a gente vai usar isso os 3 dias lá no Shockwave, tá? Pois é. E você disse aí sobre a persistência. Também sou muito determinada em relação à persistência. Falo assim, nossa, tá no limite. Não, mas você ainda aguenta mais um pouquinho. Sempre aguenta. Sempre dá para você dar uma reboladinha e dar mais um. Dificilmente eu dizer assim, não, chegou o limite mesmo, agora deu. Porque passei por uma fase muito turbulenta e um casal de ouro aí tá do meu lado, né, amparando e tendo paciência, e Forever tá indo devagarzinho, porque com esses 10 anos que eu conheço, essa é a segunda vez que eu começo a trabalhar com ela, tá indo devagarzinho, mas a dificuldade de lidar com as pessoas em questão de você chegar na pessoa e ter esse contato, esse cuidado, de falar, né, que você tem que ter o acompanhamento. Tem pessoas que eu conheço que é igual você disse, você tem que conhecer a pessoa primeiro, ver o que ela gosta, o que motiva ela, o que emociona ela, o que mexe com ela para que você vá. Aí o que acontece? Eu tenho um vizinho que ele gosta muito de dinheiro. Eu falei assim, poxa, então estamos juntos, né? Falei, se você gosta de dinheiro, eu vou ver com você a questão do dinheiro. Então, assim, eu já fui bem com calma, já deve ter uns 3 a 4 meses, já tem um tempinho que eu tô no pé dele, assim, devagarzinho, com cautela. Aí teve um dia que eu cheguei nele e falou, nossa, mas você tá insistente, hein, com esses trem. Aí eu falei assim, poxa, dá um tempinho aí, rapaz. Senta aí, vamos, deixa eu te mostrar. Não, mas você nem viu primeiro para você já dizer um não na minha cara, credo, mal educado, né? Porque eu tenho uma intimidade um pouquinho. Quando ele viu, conheceu Forever, e ele leu sobre alguns dos produtos que eu dei a disponibilidade para ele, porque ele é muito conhecido, né? E eu dei a disponibilidade para ele dar uma lida, para ele dar uma olhadinha. E aí, tá me ouvindo? Sim, continua ouvindo. Tá. Daí, assim, para ele dar uma olhadinha, para ele dar uma pinceladinha nos produtos, para ele ter noção do que ele ia trabalhar, do que ele ia fazer, porque ele é muito bom vendedor e ele trabalha muito envolvido com a educação, né? O pessoal da educação, então ele é professor. Aí ele foi olhando assim e falou,
Aí ele ficou sem graça, né? Depois que ele viu Forever de verdade, que ele não conhecia, ele ficou sem graça quando ele viu os produtos. Em fevereiro agora a gente vai ver direitinho. Eu não vou desistir dele, porque eu tenho certeza que ele é uma chave de ouro na minha mão. E assim, com muita cautela, os meninos, né, o casal de ouro meu aí, Forever, que eu falo que o Pacheco e Viviane é tudo para mim na minha vida, eu amo. Agora você entrou, né, a primeira vez que a gente está se conhecendo, um prazer. O prazer é todo meu. Já conversa na metade. E assim, tô tendo assim, aquele contato com as pessoas com calma, né? Tá. E ainda não tenho assim, um cadastro ainda, não vejo a hora de ter logo um, mas não quero também colocar qualquer filho no mundo para deixar desgarrado. Sim. Responsabilidade. Isso, é um filho que eu vá cuidar com muito amor e carinho. Portanto, tem até assim, uma questão para te fazer uma ressalva aqui, em questão de que Goiás é uma cidade, Goiás é um estado grande, com pequenas cidades. Tá. São cidades pequenas. E assim, eu digo para você, a minha visão de marketing, junto com uma outra colega, né, que eu não posso dizer aqui que eu sou sozinha nessa, que seria injustiça, não gosto de injustiça. E assim, a nossa visão de marketing, nossa visão de empreendimento é tipo assim, a gente dá uma visitada em cada cidadezinha pequena, desce e colocar um filho. Sim. E cuidar desse filho para que ele ande. Porque a cidade pequena, elas não precisam de colocar 2, 3, 4, 5. Que nem 10 anos atrás, a gente teve um aprendizado assim de cadastra todo mundo, fazia aquelas reuniões que você falou, levava o DVD, televisão. Isso. O quadro. Fazia aquela apresentação louca, levava bem muito de gente, as pessoas empolgaram e depois desapareceram. Então, não é o meu foco de empreendimento nesse momento, jamais. Sim, tá. O meu foco de empreendedora agora é para fazer acontecer de vera. Na minha vida, Forever já aconteceu. Então, Forever não tem que acontecer na minha vida, Forever tem que fluir na minha vida. Tem que nascer jardim com flores. Então, assim, meu jardim está sem flores, mas está cheio de botões. Então, é fazer esse plano de marketing, essa diferença diferencial. Não sei se assim você sabe me dar um ponto aí facultativo em questão a isso daí, para que dê certo. Eu coloque um filho em cada canto para que eu possa cuidar dele. Perfeito. Helenice, né? Helenice, eu vou começar dizendo, olha, eu raramente disfarço o que eu sinto por uma pessoa. Que simpatia você é extraordinária. Você é uma luz assim, no mundo. Fantástico. Muito legal interagir com você assim, né? Primeiro, você é abençoada de ter aí como orientadores o casal, né? Pacheco e Viviane. Acho que eu merecia. Não, você fez, lógico, né? Entrou na fila e foi premiada, né? Porque são estrategistas que eu respeito assim demais, completamente. Ou seja, seriam as pessoas que eu escolheria para monitorar qualquer grupo que eu quisesse treinar nos fundamentos de marketing. Eles realmente conhecem, tá? E são assim, é uma coisa que eu chamo de respeito aos fundamentos. Não se brinca com fundamento. A gente pode, talvez, suavizar com uma ou outra característica, mas fundamento não se brinca. Porque se você tiver com os fundamentos garantidos, o resto cuida de si mesmo. Mas sem os fundamentos garantidos, não adianta o resto. Vai desabar ou não vai funcionar. Eu acho que se você quer um feedback, eu acho que você está 1000% correto nessa sua estratégia, ou seja, ao invés de sair semeando, né, jogando semente para todo lado, ir no lugar, planta uma semente, cuida, protege, acompanhe, ou seja, com paciência, com atenção, com dedicação, e só depois que essa semente estiver numa condição assim de ser deixada um pouco por sua própria conta, fazer a mesma coisa em outro lugar. Você está absolutamente correto. O mais sobre como implementar essa estratégia de uma forma mais completa, mais assim, ponto a ponto, eu tenho certeza que Pacheco e Viviane são as melhores pessoas do mundo para te ajudar nisso. Confia neles. Faz exatamente o que estão recomendando, porque eles realmente sabem o que fazem. Esse pessoal realmente conhece como fazer isso. Então, você tá no caminho certo. É só seguir o modelo deles, a instrução, pedir ajuda, pedir orientação, que o resto, com essa sua garra, com essa sua vontade, com essa sua simpatia, ou seja, com essa facilidade que você deve ter de fazer relacionamento, meu Deus, vai ser um passeio isso.
tá? Eu quero te fazer uma pergunta. Você, por acaso, está inscrita para participar do treinamento no Rio Grande do Sul? Não necessariamente, porque para mim ir para lá vai dar um pouco de trabalho, que é bem eu sei, longe. Você está longe, você tá em Goiás, eu sei disso, tá? Mas eu independente... descalço andando num pedregulho, então... Eu entendi. Seja lá o que for, eu gostaria que você depois, pode ser hoje, pode ser amanhã, conversa com o Pacheco Viviane, tá? Que vamos ver o que a gente pode fazer com uma tentativa de facilitar, maximizar a possibilidade, quem sabe, se a gente conseguir te oferecer algum tipo de ajuda, isso vale não só para você, Helenice, mas para todas as pessoas que estão na sala, fora do estado do Rio Grande do Sul, que a gente sabe, sim, é uma dificuldade maior, a dificuldade financeira, do transporte, etc. Talvez, se não for só isso, tem a questão da hospedagem e alimentação. Mas, da minha parte, pelo menos, o que tiver no meu alcance, se eu puder ser um instrumento de viabilizar você estar com a gente daqui a 10 dias, isso será feito, sem hesitar. Tá? Então, peço que depois, amanhã, se não for hoje, amanhã, conversa com o Pacheco sobre isso, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá? A gente talvez não possa fazer tudo, tá? Mas pelo menos alguma coisa que suavize e facilite a sua participação, a gente, numa demonstração assim de vontade mesmo, tá? De ter você conosco, insisto. Isso vale tanto para a Helenice como para toda pessoa na sala que não está inscrito no curso ainda e não é do Rio Grande do Sul, tá? Não deixe de participar por deixar de fazer uma pergunta para o Pacheco depois sobre o que poderia ser feito, né? Porque o que tiver no nosso alcance a gente vai fazer, tá? Tem gente aí, nossos patrícios, nossos colegas de Portugal, que estão pegando um avião lá em Portugal e vindo para cá, nos honram muito com isso. É um motivo assim de honra e de grande responsabilidade, tá? E isso só reflete nossa grande vontade, ou seja, de trazer o maior número de pessoas como vocês. Vocês estão aqui numa conferência quase 11 horas da noite, no dia 7 de janeiro. Isso tem muito valor. Tá? E da minha parte, eu tenho certeza que da parte do Pacheco e Viviane, o que a gente puder fazer para corresponder a isso, a gente vai fazer sem hesitar. Tá bom? Muito obrigada. Eu falo isso. Valeu, Helenice. Obrigado pelas palavras, obrigado pela pergunta. E aproveitando aqui, Amaury, se a Helenice me permitir até falar, a Helenice está passando agora por um momento que ela mais está precisando desse teu treinamento. Ela acabou de passar numa fase de virada da vida dela, ela sabe do que eu estou falando, é um lado dela particular, a gente não precisa abrir aqui, mas ela passou numa virada de 360 graus, e ela está precisando de um treinamento desse, que eu tenho certeza, Helenice, que é um momento que tu mais precisa com esse treinamento, e vai dar uma virada de chave na tua vida. Porque eu estou falando isso porque eu já fiz 2 treinamentos com o Amaury, né? Ele está prometendo que o Shockwave é 10 vezes melhor que os outros que eu fiz. Então, imagina como é que vai ser, né? Imagina, pensa. Caramba! Tu tá precisando, e eu conheço, eu sei a tua necessidade. Aproveita essa chance que o Amaury está te dando. Depois tu entra em contato com a gente vai fazer essa ponte aí com ele e ver como que dá. Seria... Olha, tu não vai te arrepender. Tu nunca mais tu vai esquecer a partir dessa virada que tu vai ter na tua vida, a partir... Olha que eu tô dando minha cara a tapa aqui também, né? Porque depois o Amaury, tu não sabe onde é que tu vai ver ele de novo, mas tu vai ver todo dia, né? Procurar, né? Então, eu tô dizendo para ti que tu vai ver que vai valer muito a pena por eu saber o conteúdo que eu tive nos outros, né? Com ele, e o que tu tá precisando agora nesse momento, por esse momento que tu tá passando, tá? Então, vai, te empenha, faz o que o Antônio Santo, que tá aqui no grupo, lá de Portugal, tá viajando não sei quantos 1000 quilômetros de Portugal, investindo. O Antônio Milheiro, de Portugal, tá investindo que não tinham, garanto, para investir, estão dando o jeito deles para estarem aqui, abrindo mão do tempo deles, do trabalho deles lá em Portugal, porque eles têm um trabalho tradicional também, além da Forever, São Antônio Santo tem, e está abrindo mão. São Antônio Santo não é gerente para dizer assim, mas está ganhando bem. Não, ele é supervisor na Forever só, e está abrindo mão. Estou falando isso porque eu sei que ele está aqui, eu estou vendo ele ali, está assistindo a gente.
Ele é supervisor e, mesmo assim, ele está se empenhando em estar aqui, investindo tempo e recurso. E não é pouca coisa, porque é de Portugal. Eu sei porque eu já fui para lá. Não é barato a passagem aérea de Portugal para cá. E para estar investindo nesse curso é porque sabe que vai valer a pena. E o seu Antônio Santo, ele disse para mim já, dentro das mentorias, dentro da conversa com ele já disse para mim que tem algumas travas, algumas coisas também que eu garanto para ele que ele vai conseguir tirar, né? E eu garanto para você também, Lenice, você não é tantas travas, mas esse lado pessoal que você vai precisar resolver para mudar a sua vida em 2020, tá? E você vai conseguir a partir do Shockwave. Eu garanto isso para você, tá? O Amaury sabe do que eu estou falando, porque ele sabe melhor do que eu, porque ele sabe o conteúdo que ele vai passar. Mas eu estou me baseando pelo que eu já conheci, pelo que eu aprendi antes com ele. Imagina agora que ele está prometendo 10 vezes mais, tá bom? Valeu pela tua participação. Depois a gente vai conversar. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta, pessoal aí? Querem aproveitar? E, gente, mentoria com a Amaury não é para qualquer um, hein? Marta também ainda está com a gente, ó. Marta Lopes, lá de Portugal. Seu Antônio Santos, ainda de Portugal, ainda está com a gente. Porque eu tô enfatizando eles, né? Pelo horário, né? Já vai ser quase 1h da manhã lá. Tem gente aqui no Brasil que já está com sono, né? Já está dando sono perto das 11. Lá vai ser 1h da matina. Imagine, eles estão aqui ligadaço com a gente aqui, tá? Gente, mais alguma pergunta? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer mais uma só e vou encerrar. Nenhuma pergunta? Querem aproveitar? Não? Então tá, eu vou fazer mais uma pergunta aqui e depois a gente vai estar encerrando nossa mentoria de hoje, tá? Amaury, eu sei que o pessoal já perguntou alguma coisa sobre a questão de medo, né? E eu tenho visto muito, inclusive eu tive que superar o medo. E eu aprendi uma coisa, não sei se eu estou certo nisso, que o medo a gente não extermina ele, a gente supera ele. Exato. Né? De alguma forma, eu vejo pessoas aí que acostumadas a fazer show em palco, artistas, atores, atrizes, anos e anos, e eles dizem que ainda dá aquele frio na barriga antes de subir no palco, antes de falar com milhares de pessoas. Né? Coaches que dão palestras para milhares de pessoas e ainda diz que de vez em quando... Eu já vi o Anthony Robbins falando isso, né? De vez em quando dá aquele gelo na barriga do estômago. Né? E mesmo assim, a importância de aprender a superar. Então, eu, com 15 anos de desenvolvimento pessoal que eu tenho tido, junto, isso eu estou considerando antes de Forever, 12 anos de Forever, e depois né, a dinastia e tudo mais que eu fiz antes. E ainda, de vez em quando, me dá esse gelo na barriga, né? Gelo no estômago, que nem fala o outro, fala de ti, gelo no estômago, e, sabe, aquela antes de mostrar um plano, e teve numa mentoria passada, que eu acho que foi o Jorge, não sei se está lembrado, o Jorge ainda comentou, disse assim, olha, às vezes chegou ao ponto de torcer para a pessoa cancelar, né? Torcer para a pessoa desmarcar. Então, eu creio, pode ser, eu não sei se isso, por isso que eu digo que não sei se é com todos que é dessa forma ou com essa magnitude. Alguns pontos pode ser a questão da medo da rejeição, que é o que eu tenho, né? Eu tive que superar muito isso devido à minha história de ser rejeitado desde pequeno com a minha mãe, depois do meu pai. Aí depois, no momento que eu fui morador de rua, menino de rua, rejeição. Aí depois que eu fui morar sozinho, rejeição. Depois a família, rejeição. Aí depois, quando eu resolvi ser alguém, rejeição da família, né? E dentro do negócio, a gente está o tempo todo sentindo a rejeição, né? O tempo todo. A gente tem que bater de frente com a rejeição. Rejeição das pessoas que não querem nosso produto, rejeição das pessoas que não querem saber do negócio, rejeição das pessoas que ficam debochando, rindo da gente, né? E as pessoas às vezes acham que isso acontece só com o novinho, acontece com a gente também, que é gerente, acontece a gente pode mostrar carro, mostrar casa e ainda tem gente que duvida, tem gente
fala um monte de asneira, um monte de besteira. Então, ainda tem aquela ansiedade antes de mostrar um plano, antes de fazer uma visita. Tem uma forma, ou um pensamento, ou uma atitude, ou um... já viu essa batidinha no peito, né? Que eu Exato. aprendi, né? Eu aprendi porque de mudar dar um start, como é que se diz? Eu mudar o meu arquétipo, né? Criar um arquétipo, alguma coisa assim. Tem alguma fórmula para eu superar isso quando eu tô com medo? Por exemplo, se eu não tô num dia muito legal, isso acontece com a gente líder também, sim, né? Sim, claro. Você é um cara, ser humano. E vai ter, vamos supor, chega lá no dia 17, o Mauri teve uma dificuldade, sei lá, com a família, alguma coisa aconteceu, e o Mauri está passando um baque. E o Mauri tem que subir no palco do Shockwave e deixa comigo e superar. Isso. Tem uma chave ou alguma forma de eu virar essa chave antes de um plano, antes de uma visita, antes de mostrar um plano, quando eu não estou muito afim. E eu tenho como fazer isso, mesmo não estando naqueles meus melhores dias, mesmo não estando... Eu conseguir fazer de alguma forma que eu consiga superar, talvez o medo da rejeição, que pode ser que seja, ou o medo do não, ou o medo do que a pessoa vai pensar ou vai dizer? Tem. A resposta é tem. Ela é mais simples do que as pessoas, às vezes, no primeiro momento, conseguem acreditar. Tá? Exige, primeiro, uma informação de que esse medo e qualquer estado negativo, enfraquecedor, impossibilitador, nada mais é do que isso, ou seja, um estado. Registra essa palavra. É um estado. Esse estado não é um órgão que você tem que transplantar. Não é um músculo que você vai ter que construir de uma hora para outra. Tá? É um estado. E como estado, como todo estado interno, seja medo, seja coragem, seja alegria, seja tristeza, seja entusiasmo, seja depressão, existem 3 padrões principais, existem 3 coisas principais nos quais qualquer estado se baseia. Quando você descobre quais são essas 3 coisas, elas são muito simples, vocês vão aprender lá logo na primeira noite do Shockwave, você sabe onde acionar primeiro, qual é a primeira das chaves que você tem que girar, tá? Registre esse nome, eu só vou dar um pequeno spoiler aqui, chama-se a chave da fisiologia, ou seja, o que você está fazendo com o teu corpo, como que você respira, quais são os seus movimentos, quais são os seus gestos, qual é a sua postura, para onde que você está olhando, se para cima, se para baixo, se para o lado, enfim, a totalidade daquilo que você está fazendo com o seu corpo é o primeiro fundamento. É a primeira coisa que te coloca ou te tira de qualquer estado. É o seu corpo. A totalidade da sua fisiologia. Somado com um segundo elemento chamado foco, ou seja, para onde está indo a sua atenção. No que você está colocando naquele momento que você está tomado de medo, a sua atenção. Porque para onde vai a sua atenção, vai, adivinha o quê? Toda a sua energia. Ok? Somado com o terceiro elemento, que é o elemento linguagem, ou seja, qual é o diálogo interno, qual é a conversinha que você está tendo com você mesmo naquele momento. O que você está verbalizando, se são coisas, se são palavras, se são frases de força, de convicção, de entusiasmo, de vontade, ou são palavras de lamento, de tristeza, de ansiedade, de temor. Mexer em qualquer uma dessas chaves significa mexer na base fundamental, seja do medo, seja da ansiedade, seja da coragem, seja da vontade. Tá? Então, sim, essa chave existe. Agora, para você não ficar só com a receita do bolo, mas realmente ter a vontade de fazer o bolo, essa chave sozinha não é suficiente. Você precisa ser movido por uma visão, por um motivo que seja maior e mais estável do que qualquer estado de espírito, do que qualquer estado de humor. Senão você não vai fazer isso, senão você vai ter o remédio, mas não vai ter vontade de usar. Tá? É por isso que o Shockwave se revela essa ferramenta tão completa, porque começa te ensinando exatamente isso que você me perguntou. Qual é a chave, Amori?
Qual é a chave para, num segundo, eu sair de um estado de incapacidade e me colocar no estado de máxima capacidade? A gente ensina isso. São 3, não é uma chave só, são 3 elementos muito simples de aprender. Vocês já vão aprender na primeira noite do Shockwave, já vão praticar, ou seja, já vão sentir que sabem fazer isso, tá? Para daí a gente evoluir para o outro conhecimento. Aquele que é um pouco mais profundo e que responde perguntas que vocês hoje não fizeram, por exemplo, mas que daqui a pouco, se a gente continuasse essa conversa, inevitavelmente vocês fariam. Sabe que pergunta é essa? Se medo é tão ruim assim para mim, se procrastinação é tão ruim assim para mim, se saber o que fazer, mas não fazer o que eu sei é tão ruim assim para mim, por que eu continuo com isso comigo? Por que eu já não mudei isso? E a resposta, por mais surpreendente que alguns acham no primeiro momento, é a seguinte: se você mantém qualquer coisa na sua vida sem mudar, seja medo, seja procrastinação, seja racionalização, o ato de dar desculpas sofisticadas para aquilo que você não está fazendo, seja qualquer coisa que você saiba o que fazer, mas não faz o que você sabe. Se você continua assim, se você continua mantendo isso, saiba da verdade. É porque isso satisfaz, mesmo que de uma maneira paupérrima, bem pobre mesmo, mas satisfaz em algum nível algumas das suas necessidades humanas. Quais são elas? É tema do Shockwave aprender quais são. Porque quando você entende isso, você tem a consciência necessária para saber, ok, eu não quero mais isso na minha vida, como que eu vou satisfazer essas mesmas necessidades, só que de uma maneira diferente. Uma maneira de força, de capacidade e não de fraqueza, de incapacidade. Sensacional. Pá! Que baita mentoria, né? Imagina. Muito bom. Cara, eu não sei se o pessoal gostou tanto quanto eu gostei aqui, achei extraordinário. O cara sabe usar as palavras, né? O cara sabe usar as palavras, tem conhecimento, realmente tem know-how, e eu tenho certeza que vai ser transformador o nosso 2020, tá? E já começar com a primeira mentoria de 2020, já iniciar nesse gabarito, né? Sensacional. Gente, depois a gente vai ver se tem essa possibilidade, eu vou conversar com a Mauri aí, da gente fazer uma nova mentoria, a gente vai ver questão de agenda e tudo mais, mas eu gostaria só de saber, quem gostaria de ter uma nova mentoria com a Mauri? Levanta a mão. Quem gostaria de ter uma nova mentoria com a Mauri? Nós temos um novo momento com ele. Eu estou vendo todo mundo, tá, Mauri? Acho que tu não consegue ver todo mundo, mas eu consigo ver todas as mãozinhas aqui. Ó, eu estou vendo aqui da Rejane, do Pires, deixa eu ver quem mais eu vi aqui. Ó, o Maurício e a Priscila tá ali, o Antônio Santo. Não baixa as mãos enquanto eu não... É só quem está com a câmera desligada que eu não estou vendo, tá? Vamos ver aqui a Rejane, Santa Maria, todo mundo aqui quer. O Antônio Santo, de Portugal, mesmo ficando até essa hora, né? Ele quer de novo, ó, gostou. Vamos ver aqui quem mais, fica a mão levantada. Tati, voltei aqui. Tati, Helenice de Goiás gostou, a Helenice gostou. Seu Glênio de Portugal também ainda está com a gente, seu Glênio. Olha, o seu Glênio é guerreiro, viu? Seu Glênio é de dormir cedo, viu, Amauri? Olha, que honra. Obrigado, seu Glênio. Obrigado pela honra aí. A Cleusa também quer mais. Deixa eu ver, ó, a Sueli também quer mais, a Rejane de Santa Maria também quer mais, a Rosângela. Então, fora o que eu não tô, que não estão com a câmera ligada ainda, que garanto que querem mais. Então, que bom. Então, tá aí um feedback aí, Mauri. Então, vamos ver se a gente consegue, né? Uma nova data, a gente só vai ver se vai ser na terça ou vai ser um outro dia. A gente vai deixar vocês avisar. Se for possível, também a gente não sabe ainda. Tá? Vai depender da agenda do Amauri, como é que estão os compromissos dele. Ainda mais agora na reta final do Shockwave também, tem muita coisa para organizar, né? Mas, Amauri, sem palavras para te agradecer, tá? Tudo que tu fez pela gente, desempenhar esse teu tempo aí pra gente, tá? Um prazer, Foi professor. sensacional, muito obrigado. Tu não precisaria estar fazendo isso, porque o Shockwave já está aí, já está acontecendo, e mesmo assim tu se dispor a estar te doando para a gente, não só a ver com o Shockwave, como a gente abriu perguntas aqui gerais, né? Para as pessoas poderem fazer e tu poder estar dando, né, o teu tempo. Porque, gente, 1 hora de qualquer coach aí,
mesmo sendo online, qualquer coach, tu não vai pagar menos aí de 500, 600, tem coach que cobra R$1.000 uma hora. E coach cobra até mais, tá? E o Mauri tá aí doando aí quase não, 2 horas do tempo dele pra gente. Então, a gente tem que muito agradecer a você, tá, Mauri? Parabéns, Tati, por ter ficado até agora, Helenice, seu Glênio, Cleusa, Sueli, Zilka, que é a Marinei, nossa mais conhecida Marinei, né? José Pires, Elaine, Rosane Dutra, Débora Cunha, Nice, também está até agora com a gente, Dani, também de Santa Maria, Sheila também, valeu, Sheila estava meio sumida, espero que volte aí, tá mais junto com a gente, esse ano de 2020, Sidônia, Rejane, Viviane Quinones, a minha amada, está aí assistindo também. Rosângela, Jorge, Maria Marta, Maurício e Priscila, Antônio Santo de Portugal, Joyce, Sabrina, quem mais está aqui? Sueli, acho que já falei, deixa eu ver quem mais. Elvira, Rosane David, Moto G5, que eu não sei quem é. Silvana, tá valendo minha voz já. Silvana e Sabrina Soares, tá? Gente, que bom que vocês ficaram até agora. Minha voz já tá trancando, que eu recém estou me curando uma gripe, mas espero que, desculpa, possamos repetir outros momentos como esse. Tá bom? Que assim seja, que assim seja, Pacheco. Obrigado a vocês todos. Até a nossa próxima mentoria. E eu vou postar as fotos dessa mentoria no Face. E eu vou fazer o último pedido para vocês. Comentem o que foi essa mentoria para vocês. Tá bom? Eu vou botar lá. Eu vou marcar o Amauri nessa postagem. E para ele poder acompanhar os comentários de vocês, tá? Eu vou postar hoje ainda a fotinho aí da nossa mentoria com a fotinho de vocês e vocês façam um comentário lá no meu Face como foi e o que foi essa mentoria para vocês. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, bom descanso e até a nossa próxima mentoria. E se a gente não se vê antes, até o Shockwave do dia 17, 18 e 19. Um abraço, Maurício. Valeu mais uma vez. Obrigado a você. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.